Oração e jejum é um impasse muito grande nas nossas vidas, não é verdade? Quem tem dificuldade de jejuar aí, levanta a mão. Todo mundo tem a sua dificuldade de jejuar, né? Eu estou com o violão aqui porque eu vou dar um exemplo sobre o violão. Primeira coisa, quando a gente pensa em oração e jejum, tem já uma grande mentira em relação a isso, que é aquela expectativa que eu vou jejuar para alcançar uma graça. Você pensa que o fato de você começar a orar e jejuar, que é as duas coisas junto, você vai mudar Deus. E a gente esquece que Deus é imutável. O jejum e a oração, irmãos, é nada mais do que você estar debaixo da bênção do Senhor. Não é a bênção do Senhor que não é a bênção do Senhor que vai vir até você. É você que vai até a bênção do Senhor. É você que vai até o quebrantamento, é você que vai até ao local onde o Senhor pode trabalhar e agir na sua vida. Amém? Então, uma coisa que nós temos que aprender é isso aí. Em Romanos 8:32 fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Deus está preparado para derramar graça no seu grupo de oração. Deus está preparado para derramar bênção na sua família. Deus está preparado para derramar bênção no seu trabalho, na sua vida pessoal. O problema, irmãos, que precisa haver um destravamento. Precisa haver uma liberação de espaço para que o Senhor possa atuar e agir. E como é que eu vou conseguir liberar espaço para o Senhor atuar e agir, operar na minha vida? Através da oração e jejum. Aula passada nós falamos, quem que lembra da aula passada? Foi relacionamento com a Trindade. Então a Suzana já falou para nós, que Deus está desejoso, desde o Antigo Testamento Deus vem desejando estar conosco, se relacionar conosco, ter intimidade conosco. Então já antigamente o Senhor já vem preparando o povo para se relacionar com Ele. Só que o que acontece hoje? Por que hoje o nosso relacionamento não é tão gostoso, não é tão maravilhoso, não é tão difícil fazer justamente aquilo que o vídeo mostrava, né? Entrar no quarto, orar e jejuar. Aquilo que você passa às vezes 2 horas, 3 horas no Facebook, no WhatsApp, você fica na presença do Senhor, parece que o tempo não passa. Quem já teve essa experiência? Todos no começo da caminhada têm essa experiência, não é verdade? De entrar no quarto e parece que você orou já 5 horas. Quando você olha no relógio, você orou 15 minutos e não passou o tempo. Mas é por quê? Porque existe coisas na nossa carne que precisam ser destravadas. Então, existem fortalezas espirituais, existem tendências carnais nossas que precisam ser superadas. E se a gente não há uma prática em relação a isso, em relação à oração e jejum, se não há uma repetição, se não há um esforço nosso, nós não conseguimos quebrar esse grande impasse, que eu digo que é um impasse, orar e jejuar. Porque muitas vezes a gente consegue até orar. Quando eu estava preparando essa aula, o Senhor me falava assim, para dar um exemplo bem claro para vocês, na nossa vida espiritual. Nós temos aqui um acorde Mi maior, certo? Tá afinado, tá? Sim? Os violeiros aí de plantão, concorda comigo? Tá afinado, não tá? Agora, se eu fizesse isso daqui, já começou a ficar esquisito, não ficou? O som? E aí a gente pega mais uma corda e diminui. Começou a ficar. Às vezes ao longo da caminhada a gente vai passando por esse processo de desafinar, e alguns precisam estar agora no processo de afinar a melodia. Tem algumas pessoas que começam a caminhar e estão aqui, Deus está tentando afinar, mas você não consegue. Tem áreas na sua sexualidade, na sua afetividade, que você caminha, quando você chega lá na frente você cai. Amém?
Quem já passa por isso? Todo mundo já passou por isso. Então, existem áreas na nossa vida que a gente tenta superar e parece que é um bloqueio, há um impedimento, é como se fosse essa coluna aqui, né? Que não impede de você ir além, do seu ministério avançar, do seu ministério sobrepor os desejos da sua carne. Então você fica lá tentando tocar no grupo de oração e Deus querendo te afinar, e você não vai para esse processo de afinação, e aí você acaba tocando no grupo de oração assim, com seu ministério desafinado. E a oração e o jejum, as duas caminhando junto, não só orando ou não só jejuando, mas orando e jejuando, você vai passar pelo processo de afinar o seu instrumento, porque tem muita gente que já está no automático no grupo de oração, dançando no automático, cantando no automático, pregando no automático, ministrando já no automático, e o seu instrumento está desafinado. E a oração e jejum, eu sinto que o Senhor está fazendo agora com o nosso ministério aqui em nossa cidade, é esse processo de afinação. Nós temos que entrar no afinador de Deus. E nós vamos orando e jejuando, até que nós possamos conseguir a afinação necessária. Até que o momento em que Deus acuse para nós que nós estamos afinados com Ele. E assim, agora não adianta só um afinar, porque ainda continua desafinado. É preciso que todo o ministério de música, todo o ministério de dança esteja afinado. Então nós precisamos fazer isso com a outra corda também, não é verdade? Com os outros ministérios. Não podemos passar, porque se passar nós vamos quebrar a corda. Assim como existem ministérios que estão frouxos, certo? Existem ministros que estão frouxos. Oh, Jesus, misericórdia. Se o teu ministério está assim, irmão, ele precisa afinar. Agora nós vamos testar se o seu ministério está afinado ou não. E onde que a gente testa o ministério? No serviço. Quando você for para o grupo de oração, vai chegar a hora de você ir lá na frente e... Oh, glória! Aí seu ministério está afinado. Afinado com a vontade de Deus. Fala para o irmão que está ao teu lado. Afina o seu ministério com a vontade de Deus, meu irmão. Eu gosto de pensar assim. Eu gosto muito daquela passagem bíblica onde Pedro estava na barca e Jesus vai se aproximando naquela escuridão, e todos os discípulos se assustam com a atitude de Jesus andando sobre as águas. Ali havia 12 pessoas na barca, pelo menos. Havia 12 discípulos, mas apenas Pedro tentou. Apenas Pedro tentou. Bastidores do Evangelho segundo o Wilson. Esse é o meu evangelho, nos meus bastidores. Eu fico imaginando que eles deveriam ter ficado olhando assim para Pedro. Pedro, que vexame tu fez, hein? Andou e afundou. Que vergonha você passou, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu fico imaginando Pedro falando para os outros discípulos: vocês estão com vergonha de mim? Mas eu tentei. Eu fui o único que tentei. Eu fui o único que me arrisquei a sair da barca e andar sobre as águas. Se Pedro não tivesse tentado, meu irmão, até hoje só Jesus teria andado sobre as águas. Aleluia. Eu quero falar para vocês, Ministério de Música, quando a gente fala de orar e principalmente de jejuar, a gente fica sempre naquela pensamento: será que eu saio da barca? Será que eu começo a orar? Será que eu começo a jejuar? Eu vou dizer para você, meu irmão, Deus só vai abençoar você quando você tomar a decisão.
É uma questão de decisão, de você ir e romper com as obras da carne. Porque existem áreas, e aqui a gente tem várias citações da obra da carne: adultério, prostituição, impureza, lascívia, heresia, idolatria, feitiçaria, inveja, inimizades, e assim seguem. Que são coisas que nós precisamos romper, para que o nosso ministério possa dar frutos. Porque se não houvesse rompimento, a gente vai estar sempre igual uma sanfona. Conhece o instrumento de sanfona? Uma hora a gente está cheio, e outra hora a gente está vazio. Certo? Uma hora a gente está cheio da graça de Deus, uma hora o nosso ministério está bombando. Nossa, aquele grupo de oração foi cheio do poder, cheio da glória de Deus. Aí você vai para o próximo grupo de oração, você chega lá, aí é aquele desânimo, aquele desastre, nossa, que grupo de oração arrastado, ruim, difícil. Mas por quê? Porque a gente ainda não se colocou ainda nesse processo de romper com a carne. O nosso ministério ainda não passou por esse processo de quebrar com essas incredulidades dentro de nós. Amém? O jejum acompanhado da oração multiplica o que já está em mim. O que eu quero dizer com isso? Você está orando, você entra no seu quarto, igual aquele rapaz do vídeo fez. Entrou no quarto e você começou a orar. De repente, você vê que chega um momento que você não consegue mais orar. Você fica desanimado, você começa a pensar no trabalho da faculdade que eu tenho que fazer, você começa a pensar nas contas que você tem que pagar, você pensa naquela música que você tinha que ensaiar, que você não ensaiou, você vai criando N e N motivos para não estar na presença do Senhor. E para você romper e quebrar isso, o jejum entra em ação. O jejum ele tem que entrar em ação, porque o jejum ele vai fazer o destravamento, Johnny. Destravar o seu ministério. Porque quando você começa a orar em línguas lá no seu quarto, quando você começa a pedir ao Senhor lá no seu quarto, quando você começa a adorar o Senhor lá no seu quarto, meia hora que seja, ou 10, 15 minutos, não sei o tempo que você tem para estar na presença do Senhor, mas quando você começa a fazer isso, acompanhado com o jejum, aquilo que você está fazendo está sendo multiplicado. Você está liberando espaço para a atuação de Deus ser maior na sua vida. Deus vai ampliar os frutos da sua oração. Deus vai ampliar o seu ministério. Deus vai ampliar os seus carismas. Aleluia? Então por isso que nós temos que orar e jejuar, para que se multiplique. A preparação do atleta para as Olimpíadas. Todo atleta, ele não começa como um atleta profissional, não é verdade? Ele começa fazendo uns piquezinhos, uns exercícios. Eu fico olhando lá na academia, tem muitos atletas, né? Muitos cadetes que são atletas, e eu vejo a preparação, o condicionamento que eles fazem. Agora, recentemente passou o campeonato que eles têm lá interno, a Interafa, que é o campeonato que eles vão disputar entre eles, cadetes. E eu vejo o condicionamento físico daqueles cadetes que já estão terminando o seu 4º ano de academia e o condicionamento físico daquele que começou o seu 1º ano de academia. Geralmente, os que ganham a competição é aqueles que estão há mais tempo treinando, porque eles estão se fazendo um condicionamento físico. E a oração também, a oração em jejum é da mesma maneira. Nós precisamos criar um condicionamento. No começo você vai orar, você vai jejuar até meio-dia, aí daqui a pouco você vai começar a jejuar até 5 horas da tarde, aí daqui a pouco você consegue fazer o jejum de 12 horas. Porque nenhum atleta começa correndo os 40 km. Ele começa correndo ali, às vezes 2, 3, 4, e ele vai aumentando progressivamente, é isso? Progressivamente. Ele vai aumentando progressivamente o seu percurso, o seu esforço, porque o seu organismo ele vai se condicionando, ele vai se preparando para aguentar longas jornadas, longas caminhadas. Então, o que eu quero falar para vocês que vão começar agora, em nome de Jesus, a orar e jejuar, comece, vai progredindo, vai devagarzinho. Não começa você querer, eu vou fazer um jejum agora de 1 semana, de 1 mês, você não vai aguentar. Você precisa ir se condicionando, se preparando.
E eu coloquei ali meu testemunho, por quê? Porque eu lembro que a gente tinha muitos eventos, e até mesmo o nosso carnaval que nós tivemos aqui em Pirassununga, a gente faz uma preparação, não é verdade? Antes de qualquer evento, uma preparação para que o Espírito Santo flua naquele evento, para que seja liberado a graça de Deus, e a gente vai orando e jejuando antes dos eventos, não é verdade? Antes do grupo de oração, você já vai fazendo uma preparação. O que acontece, muitos ministérios que eu vejo, que eles começam a orar e jejuar antes dos eventos, antes do grupo de oração, antes do seminário, antes de um retiro, e depois do retiro, o que ele faz? Ele esmorece, ele para de orar e para de jejuar, e aí que entra as estratégias do diabo, para roubar as nossas forças, e aí por isso que muitas vezes a gente não consegue mais manter a mesma constância. Você conhece aquele irmão da caminhada que uma hora ele vai no grupo de oração, outra hora ele já não vai mais, uma hora ele começa a caminhar, ele vem com todo o fogo, com todo o ânimo, né? Ele vem com todo o gás e quer servir, quer não sei o que, papai, começa a servir, daqui a pouco esvazia, não tem mais força mais de continuar o seu ministério e se afasta. Por que acontece isso? Por que, gente? Porque ele não está orando e jejuando. Ministério que está orando e jejuando sempre, antes do evento, durante o evento, depois do evento, ou melhor, dou até uma dica, às vezes tem muita gente que fala assim, eu vou jejuar no dia do grupo de oração. Atleta, por acaso, ele treina no dia que ele vai competir? Não, isso é um conceito meu, uma particularidade minha. Então eu particularmente não gosto de jejuar no dia do meu grupo de oração, que é na quarta-feira, porque eu vejo que eu tenho que estar com condicionamento físico preparado o mês todo, e não só naquela semana que eu vou pregar. Entendeu como é que é o ministério frutuoso? Entendeu como é que você consegue destravar o seu ministério e ser um ministério perene, constante, cheio da graça de Deus? Então, às vezes a gente fica pensando assim, acabou o retiro, vou esmorecer. Aí que está uma grande estratégia do diabo, de roubar nossas forças. E aí que muitos músicos, que a gente vê assim, nossa, aquele músico, nossa, top, referência. O músico, enquanto ele não tinha conseguido gravar o CD dele, ele jejuava, ele orava, ele entrava no quarto e buscava o Senhor para ter aquela banda, para ter aquele CD gravado, para ter aquele ministério. Depois que ele consegue, acaba a banda. Eu conheço milhares de ministérios que depois que conseguiu gravar o seu CD, acabou o ministério, acabou a banda. Eu conheço muitos grupos de orações que quando de repente se encheram, e aí depois, quando estava cheio, esvaziou de uma vez. Por que acontece isso, irmãos? Porque eles não estavam orando e jejuando. Então, quando a gente não está assim, tendo esse relacionamento de fidelidade com Deus, nosso ministério uma hora vai estar bombando e outra hora vai estar bombando, a palavra agora pegou, uma hora vai estar bombando o ministério, vai estar cheio, você vai estar cheio da unção de Deus, e uma hora você vai estar vazio plenamente. Quantos já passaram por essa experiência no seu ministério? Quantos? Muitos, não é verdade? Paulo fala, pois eu preferia ter glória nas minhas enfermidades ou fraquezas, porque quando não posso depender da minha carne, dependo do Espírito Santo. Quando jejuamos, nos sentimos fracos em nossa fortaleza natural, e quando geralmente estamos fortes, porque áreas da nossa carne que não foram mortificadas, estão passando pelo processo de morte. É justamente o que a gente falava agora no slide anterior, a nossa carne precisa morrer. A palavra em Gálatas 5,17 fala assim, que toda obra do Espírito é contrária à carne, toda a obra da carne é contrária ao Espírito. Então, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando você está fazendo a vontade contrária à carne. Quando a tua carne fala assim, não jejua, toma aquele sorvete, vai beber aquele refrigerante, vai comer aquele churrasco, come aquele doce. E aí quando você consegue reter essa vontade da sua carne, matar a vontade da sua carne, e você sabe que você está fazendo a vontade do Espírito. Aleluia!
O que Jesus ensinou sobre jejum? Vamos pegar essa palavra, Mateus 17, 14 e 21. Quando voltaram para junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelho e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, ele tem crises de epilepsia e passa mal. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra: ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado a partir dessa hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular, espertos os discípulos, né? Perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Versículo 21, no meu está aqui no rodapé da minha Bíblia, fala assim, ó: mas essa espécie não pode ser expulsa, a não ser pela oração e o jejum. Amém? Algumas palavras vai estar no rodapé da Bíblia, o versículo 21. O que Jesus está ensinando, irmãos, para nós com essa situação? Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ela passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Os discípulos, eles se depararam com uma espécie de demônio que eles não conseguiram expulsar. Talvez até mesmo os discípulos tivessem passado por experiências ministeriais junto, ao lado de Jesus, que tenha vindo outras pessoas endemoniadas, e os discípulos tenham orado e tenham conseguido expulsar. Mas Jesus vem ensinar para nós uma coisa muito importante. Ele fala assim: mas, porém, contudo, todavia, existem espécies de demônios que vocês só vão conseguir expulsar através da oração e jejum. Versículo 21. Oração e jejum. Irmãos, existem obras sendo trabalhadas no nosso grupo de oração, existem obras espirituais sendo trabalhadas nos nossos ministérios. Eu costumo dizer até que, gosto de brincar, o Ministério de Música deveria ter um Ministério de Cura e Libertação dentro dele, porque nós precisamos ser curados, libertos de tantas coisas, tantas obras carnais, tantas obras espirituais, tantas estratégias do diabo querendo roubar o nosso ministério. Então, existe uma estratégia do diabo na cidade de Pirassununga. Existe uma estratégia do diabo nos nossos grupos de orações que querem roubar as ovelhas, que querem impedir que aquela libertação aconteça. Existem coisas na nossa vida, e a libertação ela começa primeiro em mim, não é verdade? Primeiro eu tenho que ser liberta para que eu possa liberar a libertação sobre a igreja, orar pela libertação sobre a igreja. Então existem coisas na nossa área sexual, existem coisas na nossa área afetiva que precisam ser quebradas. Existem coisas dentro do nosso trabalho, injustiças, preguiças, invejas, luxúrias, ódio, que nós não conseguimos liberar o perdão, porque é coisas que só podem acontecer na nossa vida através da oração e do jejum. Fala para o irmão que está ao teu lado: tem coisa que você não vai conseguir vencer se você não orar e jejuar. Tem coisas no nosso ministério que nós não vamos conseguir vencer se não houver oração e jejum. Existem espécies de demônios que trabalham na nossa vida, que impedem que a nossa fé seja liberada. Por que Jesus falou para os discípulos? É por falta de fé. Jesus estava falando assim: gente, vocês não têm fé nem no tamanho de um grão de mostarda. Mas por que essa fé não é liberada dentro de nós? Por que quando vem uma pessoa paralítica no nosso grupo de oração, porque quando vem uma pessoa com uma enfermidade no nosso grupo de oração, a gente ora e a coisa não acontece? Por causa da falta de fé. E como é que se libera a fé? Através da oração e jejum.
Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. A nossa fé está travada porque não há oração e jejum suficiente para que essa fé seja liberada. Vocês estão entendendo isso? Não existe oração e jejum suficiente na nossa vida até hoje, porque amanhã nós vamos começar a ter. Amém? Até hoje, porque amanhã nós vamos começar a ter, irmãos. Nós vamos ter fé o suficiente para que qualquer enfermidade que venha ao nosso grupo de oração, enfermidade ou espiritual ou física, será curada em nome de Jesus. Porque é isso que eu desejo, irmãos. E é isso que o Evangelho prega, é isso que está na Bíblia, é isso que a Suzana falava. Você não se incomoda em ver os milagres e os prodígios sendo acontecido no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje não acontecer isso no nosso meio? Eu também me incomodo em a pessoa chegar no grupo de oração e sair do mesmo jeito. Isso tem que incomodar o nosso coração. Isso tem que inquietar o nosso coração. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Através da fé. E como é que eu vou conseguir a fé? Através da oração e do jejum. Aleluia? Amém, irmãos? Nada vos será impossível. Essa é a promessa do Senhor. O que Jesus estava dizendo é que se aprender a lidar com aquele tipo de específico de incredulidade, eu tenho uma promessa dele, de que nada será impossível para mim. Era isso que Jesus estava querendo explicar. Era isso que Jesus estava falando assim: meu Deus, até quanto tempo eu vou ter que ficar no meio de vocês? Jesus estava repreendendo, Jesus estava exortando os discípulos, e Jesus vem nos exortar hoje. Você acha que Jesus não fica com uma expectativa maior na sua vida? Você acha que Jesus não tem uma expectativa maior para o seu ministério? Você acha que o seu ministério é só tocar e cantar no grupo de oração, meu irmão, minha irmã? Você acha que o seu ministério é só isso? Você acha que o seu ministério é só dançar? Não é só isso. Deus tem uma expectativa muito maior em relação ao seu ministério. E você só vai encontrar o sonho de Deus para o seu ministério, a vontade de Deus para o seu ministério, quando você puder destravar coisas da sua carne, vaidades, orgulhos, prepotência, mentira, que você ainda não conseguiu destravar, quebrar. Aleluia, igreja? Amém. Romanos 8:10 fala: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Romanos 6:6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Tem muitos ministérios que estão escravizados pelo seu pecado, ministérios que vivem rixas, vivem brigas, em desavenças. Conhece ministério de músicas assim? Eu conheço um monte, e para a gente quebrar, tirar essas máscaras, quebrar com essas obras da carne, nós precisamos orar e jejuar, irmão. Não é, a Suzana até um tempo desse me exortava, que às vezes a gente, quando começa a ver o nosso ministério desandando, o nosso ministério, eu falo o meu ministério e o ministério ao qual às vezes a gente coordena, às vezes a nossa primeira atitude é chegar assim: olha, minha irmã, você tem que corrigir isso em você tem que fazer isso. Não é isso. Olha, você não pode fofocar, você não pode mentir, você não pode fazer isso aqui, você chega e começa a exortar o irmão, não é verdade? A nossa primeira atitude é essa. E ela falava assim: você tem que lembrar com quem que você está guerreando. Essas brigas, essas falatórios no seu ministério, essas briguinhas que estão acontecendo no seu ministério, nada mais é do que obras da carne, nada que mais é potestades do malignos que está atuando. Então, antes de eu pensar em falar com o irmão, eu tenho que entrar no meu quarto em jejum e oração, porque senão não vai adiantar nada, irmãos, a gente querer combater com nossas próprias forças. Não adianta a gente querer combater com a força dessa carne aqui, ó. Que essa força dessa carne, eu já fiz tantas besteiras no ministério de música, porque carne maldita, desgraçada.
Tantas atitudes, às vezes, que eu falava, fui lá, só feri o irmão, só magoei o irmão, porque eu não fui primeiro para o quarto orar e jejuar pela essa causa, por essa situação. Então, antes, irmãos, de nós querer exortar, falar alguma coisa, entre no seu quarto e ore e jejue, acabe com esse corpo de pecado. No momento em que nós nascemos de novo, Deus declarou o corpo do pecado, a natureza do pecado, homem velho como morto. Está declarado que a carne perdeu sua fonte de poder para pecar. Oh, que maravilha! Ela perdeu o direito de dominar e não pode mais ditar regras sobre nós. Irmãos, a sua carne não pode ditar regras. Quando você pensar assim, eu não vou nesse grupo de oração hoje, você tem que dizer para a sua carne, você vai sim, porque não é você que domina sobre mim, é o Espírito Santo que está em mim que deve dominar. Aleluia. Quando você pensar assim, eu tenho que ministrar essa música, porque essa música é bonitinha, ela é gostosa, não sei o que, é tão legalzinha, né? Aí você fica com sempre aquela sensação, eu vou tocar essa música porque ela é boa, porque eu gosto dela, é tão gostosa, né? Tem uns acordes tão legal, tem umas melodias tão legal, tem uns melismas, né? Agora o pessoal está fazendo técnica vocal, vai aprender o que é melisma, né? Tem uns melismas tão bonito. Essa música ela tem uns passes tão legal, eu vou tocar ela porque ela tem uns passes legal. Irmãos, tudo isso às vezes é coisas da carne. Aí você toca essa música, aí o povo fica lá. Não acontece nada no grupo de oração, porque você quis fazer somente a sua vontade, somente o seu desejo. Aleluia? Então, irmãos, a sua carne não pode ditar regras mais. Quando você for jejuar e a sua carne ficar falando come, 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 você não tem que dizer para a sua carne, fica quietinha na sua, que o Espírito Santo é que tem que prevalecer. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, não deixe a sua carne ditar regras mais. Quebrando a barreira da carne. Então, um dia decidimos orar e jejuar. Começamos a orar em línguas e adorar a Deus. Ao adicionar, olha só que gostoso, ao adicionar, é como se fosse um salzinho, né? Ao adicionar o jejum à nossa vida de oração, fechamos a porta ao acesso de Satanás para controlar o centro de nossas vidas. Quando nós começamos não só a orar, irmão, mas orar e jejuar, nós começamos a fechar as brechas no nosso ministério. Nós começamos a fechar as brechas dentro da nossa casa. Nós começamos a fechar as brechas. Eu lembro que sempre antes de ministrar um encontro, na época eu estava coordenando o Ministério Jovens, e a gente fazia muitos retiros, e sempre nas vésperas do retiro, meu irmão adoecia em casa. Nessa época eu não estava casado, e eu comecei a abrir meus olhos para aquilo. Eu falei assim, não está certo isso. Meu irmão não pode ficar pagando por uma decisão minha. Minha família não pode sofrer por uma decisão minha de evangelizar. E eu comecei a orar e jejuar, fechando as brechas. Quem disse que o meu irmão adoecia mais? Não adoecia mais. Porque o diabo ele vai sempre procurar uma brecha. O diabo vai sempre procurar de forma personalizada o seu ponto fraco. O diabo tem uma estratégia personalizada para cada um. Comigo era meu irmão. Com você pode ser seu esposo, o seu marido, os seus filhos, várias outras, o seu trabalho. O diabo vai achar uma estratégia personalizada para você, para te destruir e para te impedir de liberar a graça de Deus. O jejum de 40 dias de Jesus. Qual foi a razão para Jesus fazer o jejum de 40 dias? Nós vamos saber agora, irmãos, por que disso. Jesus jejuou por 40 dias para se preparar para o encontro com o diabo. Perceba que eu coloquei o diabo aí com letra maiúscula no slide. Por quê? Não era qualquer diabinho que foi tentar Jesus. Era Lúcifer. Lúcifer foi tentar Jesus. Foi o dono das trevas. O soberano das trevas que foi tentar Jesus. E Jesus, sabendo disso, ele foi comer, né, gente? Ele foi se encher de milkshake, foi lá no Subway, foi comer McDonald's, foi
encher a barriga, porque eu vou passar por uma provação agora, vou passar por uma tentação, ou melhor dizendo, vou passar por uma tentação, e eu preciso estar bem forte, né? Bem robusto, vou fazer uma caminhada agora, uma corridinha, né? Para estar bem preparado fisicamente. Não, irmãos, Jesus, sabendo que ia ser tentado pelo próprio, o diabo, ele foi jejuar. Ele foi se abster-se de comer. Por que isso? Porque ele sabia que o jejum não nos enfraquece, e sim nos fortalece ao bloquear a carne. O jejum tem sobre a nossa carne o mesmo efeito que teve na carne de Jesus. Ele nos sustenta contra as tentações do diabo e nos ajuda a mortificar, olha só que interessante, nos ajuda a mortificar e bloquear a carne, ao impor a vitória perfeita que Jesus já nos deu. Irmãos, Jesus morreu na carne, para que a gente percebesse que a carne não comanda mais. A carne não pode comandar mais as nossas vidas. Então Jesus fez isso. Ele entrou em jejum. Para que Jesus pudesse nos conceder esse tipo de força, ele teve que encarar o próprio Satanás em 3 níveis. O nível da alma. Nível do corpo, vamos primeiro pelo nível do corpo. Então, o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Nós já sabemos a resposta de Jesus, né? Não só de pão viverá o homem. Então, o primeiro nível que Jesus foi tentado, no nível do... Não estou ouvindo, gente. O nível do corpo. Jesus foi tentado nesse nível. Satanás sabia que Jesus estava com fome, então ele foi lá e apresentou a proposta. E é assim que o diabo faz. Quando a gente está com raiva, irmãos, dos irmãos da igreja, o diabo ele nos apresenta a proposta, fala assim: não vai naquele grupo de oração não. O que você está fazendo nesse ministério? Só tem pecador. Não jejua não, come. Ele vai apresentando propostas para nós. E a primeira proposta, se nós não conseguimos dominar aquilo que nós vemos, como é que a gente vai dominar aquilo que nós não vemos, irmãos? Você entendeu essa frase que eu falei agora? Se você não consegue ditar regras sobre a sua carne, se você olha aquele churrasco e fala assim: eu não vou comer esse churrasco, eu estou de jejum hoje. Porque quando a gente faz jejum, não acontece isso, irmãos. Eu lembro tantas vezes eu fui jejuar, aí eu cheguei lá no meu trabalho, aquele banquete no trabalho. Olha aí o Wilson que nós compramos para o café da manhã. E bolo de chocolate, e suco de laranja, as coisas tudo gostosas, né? Você está jejuando, aí aparece um irmão, você está jejuando doce. Aí o irmão vem para quer uma balinha, meu irmão? Então onde é que você vai? Tem uma balinha. Quer uma balinha? Quer uma balinha? Quer uma balinha? Irmão, se nós não conseguimos mortificar aquilo que nós estamos vendo, como é que a gente vai liberar uma oração no grupo de oração? Como é que a gente vai alcançar graças na nossa vida naquilo que nós não vemos? Como é que a gente vai ter fé? A fé é o que é em Hebreus 11:1, né? É uma aposta antecipada daquilo que nós não vemos. Então como é que a gente vai ter fé naquilo que nós não vemos, se aquilo que a gente vê, a gente não consegue se abstrair? Amém? Quem concorda com isso, diga amém. Amém, irmãos. Segundo nível, da alma. Jesus foi tentado no nível da alma. E ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Gente, olha que interessante essa estratégia de Satanás. Satanás sabia que os anjos estavam à disposição de Jesus. E é assim que acontece. No momento em que Jesus está passando aquele sofrimento no Horto das Oliveiras, existia milhares e milhares de anjos, diz a palavra, à disposição de Jesus, que na hora que Jesus falasse assim: venham anjos, eles poderiam ter livrado Jesus no mesmo instante da cruz. No mesmo instante. Porque pensa em pessoas, que os anjos são pessoas, né?
espirituais estavam preparadas para socorrer Jesus. E esses mesmos anjos que estavam preparados para socorrer Jesus naquele momento de angústia, naquele momento de sofrimento, hoje esses mesmos anjos, por causa de Jesus ter morrido na cruz, esses mesmos milhares de anjos que estavam prontos para livrar o Senhor, para guardar o Senhor, para proteger o Senhor, eles também estão disponíveis sobre a nossa vida para nos guardar. Aleluia! Você entende isso, que existem milhares de anjos preparados para te guardar, para te proteger? Mas porque Jesus foi capaz de morrer por nós. Então, a alma, irmão, a alma o que é? Jesus foi tentado no âmbito do suicídio. O suicídio é o último ponto no estado de falta de esperança. Após uma longa batalha de tormentos e medos, nesse estado a pessoa diz para a vida: você não tem respostas reais. Nesse sentido, este é o pior tormento da alma, e Jesus derrotou Satanás nesta área. Jesus foi tentado na área do corpo, depois Jesus foi tentado na área da alma. Aleluia. E o terceiro nível é o nível do espírito. O diabo levou ainda para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se caíres de joelho para me adorar. Olha como esse encardido, ele é insistente, irmãos. Se tem uma coisa, vou dizer uma coisa para vocês, pode até assustar. Tem uma coisa que eu admiro em Satanás, é a perseverança dele. Que o bichinho perseverante, ele é perseverante, irmãos. Ele não vai desistir enquanto ele não roubar a sua vida, enquanto ele não roubar o seu ministério de dança, enquanto ele não roubar o seu ministério de música. Ele vai ficar na tua cola, vai apresentar propostas. Quantas pessoas que a gente conhece, a gente estudando a história da música, que eram cantores na igreja e depois foram para o mundo meio secular cantar no mundo. O diabo, ele é esperto, meus irmãos. Ele sabe tentar. Isso nos mostra que Satanás tem uma estratégia para conquistar a espiritualidade de um homem. O diabo sabe que rapidamente os homens trocarão seu compromisso com a adoração a Deus pela adoração a Ele, por causa do poder e riqueza, mais do que por qualquer outra coisa que Ele possa oferecer. Não é, olha que imagem interessante, não é de uma porta que o inimigo precisa, mas de uma brecha. O diabo, ele começa a entrar devagarzinho. Ele não vai dizer que é ele que está te oferecendo esse emprego. Tantas pessoas no meu grupo de oração, não nesse que eu participo agora, mas no grupo que eu participava, a pessoa começou a se levantar ministerialmente de forma fenomenal. Pregador que começou a se levantar. Eu falava: nossa, que bênção de pregação, que bênção de ministração, que bênção de música, nossa, que unção, ô irmão, que maravilha. A pessoa foi se levantando, daqui a pouco o diabo vai lá. Não estou dizendo que todas as propostas venham dele, por isso nós precisamos ter discernimento do Espírito, né? Nós precisamos de ter esse dom. E ele se levanta ministerialmente, e o diabo começa a oferecer um emprego, para que ele não vá mais para o grupo de oração. Ele começa a se encher de tanto trabalho, e ele vai ficando cheio daquilo, e daqui a pouco ele se afasta do grupo de oração, ele se afasta da reunião do ministério. Quantas pessoas você conhece que aconteceu isso? Muitas pessoas, porque o diabo, ele vai sutilmente oferecendo poder, ele vai oferecendo riqueza, ele vai falando assim: nossa, mas você dança tão bem, você podia dançar aqui na minha banda, né? E vem uma banda lá de forró lá, ó, você ia dançar aqui na minha banda aqui, né? Ó, R$100 por noite. Você, ó, tá desempregado, né? Precisando, aí você vai. R$500 por noite. Ó, toca ali. Aí você fica. Toca no meu secular, toca na igreja. Toca no meu secular, toca na igreja. Toca no meu secular, toca na igreja. E aí você, sutilmente, o diabo vai te roubando da presença dele. Vai te roubando da presença dele. Muitos ministérios acabaram dessa maneira. E eu peço que, em nome de Jesus, que os ministérios que estão aqui não sejam roubados
nas mãos de Deus por causa dessas estratégias de poder e riqueza. Em nome de Jesus, levanta sua mão direita e fala assim: em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que me livre de todas essas estratégias sobre o meu ministério, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho. Senhor, fecha as brechas com teu sangue precioso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Maneiras de jejuar. Vamos para as partes práticas, né? Porque às vezes a gente fica falando de jejum, e aí você fala assim: sim, Wilton, como é que eu posso? Tem também uma estratégia de jejum. Alguns exemplos: se você não pode ficar sozinho e orar por causa de sua agenda, que tem muita gente que fala assim: eu não jejuo, Wilson, porque você não sabe como é que é o meu dia. Então pega esse bizu agora, irmão. Eu recomendo que você faça um jejum de sucos, usando sucos suaves como maçã ou uva. Durante esse tempo, ore quando você puder. Um outro suco interessante: caldo de cana. Caldo de cana é uma boa coisa para você jejuar. Aquele dia você vai só tomar caldo de cana durante 12 horas. Cada um tem a sua dose, está no seu ritmo. Lembra que eu falei do atleta? Lembra, irmãos, que eu falei do atleta? Cada um está no seu ritmo, está na sua velocidade. Então tem pessoas aqui que talvez eu esteja até chovendo no molhado. Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que vai começar a jejuar a partir de agora. Então cada um vai encontrando o seu ritmo de jejum. Agora você tem que ir aumentando, irmão. Tem que ir aumentando. Se você já jejua, você tem que ir aumentando. Se você já jejua toda semana, comece a jejuar por períodos mais longos, né? Comece, eu estou jejuando com sucos, com frutas. Aí você começa a se esforçar mais, começa a jejuar apenas com água, ou água e pão. Uma dica sobre água e pão: quando você tiver sede, beba água. Quando você tiver fome, coma o pão. Não misture as duas coisas, porque isso vai dar fermentação. Até rimou, né? Não misture essas duas coisas, porque vai dar fermentação. Aí você vai começar a ficar com dor de cabeça, entendeu? Então, se tiver fome, coma o pão. Pão seco ou pão torrada, pode ser. Se você tiver sede, você beba água. Não misture as duas coisas, porque isso vai te dar mal-estar. Então muita gente fala assim: eu jejuo, mas me dá uma baita dor de cabeça. Como é que você está jejuando? Entendeu? Como é que você foi aumentando de nível? Porque não adianta você querer começar agora: agora eu vou botar para lascar. Vou chegar agora, próxima terça-feira, próxima quarta-feira, sei lá, eu vou jejuar. Aí você se prepara, né? Aí você mete lá pão, aí água, aí chega meio-dia, você já não começa a aguentar mais, vai chegando 5 horas da tarde, não aguenta. Então vai progredindo no jejum, vai progredindo, amém? Séries de períodos curtos: você pode jejuar 3 dias por semana, por 3 semanas consecutivas. Isso eu estou aumentando o nível, tá, gente? Durante esse período, coma legumes frescos, frutas e saladas, mantendo-se longe de carnes pesadas e pães. Então, quando o seu jejum acabar, você poderá voltar a comer essas comidas se quiser. Então você pode fazer períodos mais longos. Tem gente que faz 40 dias, né, na quaresma. Mas o jejum, lembra, irmãos, que eu estou falando uma coisa para vocês. Lembra que o jejum é como um atleta. O atleta, ele não começa a treinar já na véspera, não, meu irmão. Então eu aconselho você a ter fidelidade de jejuar uma vez por semana, do que você ficar fazendo um jejum uma vez por mês e fazer aquele jejum que você não consiga, fica aquela coisa arrastada. Então vai treinando o seu organismo, vai treinando o seu corpo em relação ao jejum. Entenderam isso? Então se você vai fazer um jejum mais longo, você faz frutas. Vou comer frutas durante uma semana. Entendeu? Naira, que está grávida, não pode, tá? Grávidas, crianças, não jejuam, tá bom? Você pode fazer. A Suzana me lembrou uma coisa interessante. Existe o jejum e existe a mortificação. Jejum é comida,
mortificação é televisão, internet, coisas que não sejam a respeito relacionado à comida. Então, se a pessoa está grávida, uma criança, não sei, Wilson, eu quero jejuar, eu quero fazer uma mortificação. Amém, aleluia. Eu lembro que uma vez eu fiz uma mortificação de ficar 1 mês sem pentear o cabelo. Na época eu tinha um cabelo grande, gente, calma aí. Eu tinha um cabelo grande, fiquei 1 mês sem pentear o cabelo, porque eu estava muito vaidoso em relação ao cabelo. Então, o que é a mortificação? É tudo aquilo que te rouba de Deus. Tudo que você vê que está te atrapalhando no relacionamento com Deus, você está vendo que está se tornando exagerado, você vai mortificar. WhatsApp. Tem gente que precisa mortificar urgentemente o WhatsApp. Tem gente que precisa urgentemente mortificar o Facebook. Entendeu? Então são coisas que estão tirando você da presença de Deus. Lembra do videozinho no começo? Ele ficou ali 2, 3 horas ali no Facebook, não sei onde é que ele estava ali no computador ali, conversando, e quando ele se propôs a orar, não conseguia. Entendeu? Então, é coisas, o computador estava roubando dele, entendeu? Algo, e ele precisava mortificar aquilo ali. Então você precisa agora, enquanto eu estou falando, meu irmão, minha irmã, começar a fazer um diagnóstico, né? Fazer um download aí, né? E pensar o que você precisa começar a mortificar na sua vida, para que seja destravado o Espírito Santo. Por isso que quando Deus me deu essa palavra destravamento, né? Destravar a unção, né? Destravar a unção de Deus na sua vida. Então você precisa destravar isso. Amém, irmãos? Eu estou vendo que o povo já está conversando aí, isso é muito bom. O povo está ficando animado. Esse jejum mais extenso, especialmente se você estiver lidando com algum tipo de fortaleza em seu âmbito carnal, mente, emoções, corpo, que você queira bloquear ou mortificar de uma vez por todas, você tem que pegar mais pesado. O jejum, a mortificação vai ter que ser mais pesada. Não dá para pegar leve. O demônio é grande, você vai ter que entrar com força aí, irmão, na oração e jejum. Se você não consegue parar de se masturbar, se você não consegue parar de ver filmes pornográficos, você não consegue parar de trair a sua esposa, adultério, tantas outras coisas que são pecados fortes, né? Você precisa entrar pesado no seu jejum e na sua oração, senão você não consegue. Não consegue. Quer falar alguma coisa, Suzana, sobre isso? Não, fala aqui no microfone para estar gravado. Sobre o jejum, eu quero falar também que você pode pedir ao Espírito Santo que te dê uma forma de fazer, com pessoas como já teve um irmão nosso, que ele tinha um problema sério com masturbação, muito sério mesmo, e ele queria servir a Deus, mas ele não conseguia parar. E gente, eu vou falar uma coisa, a pessoa que tem pecado, coisas na carne que estão constantemente nela, e ela quer servir a Deus, ela se sente mal por isso, ela não se sente feliz. Depois que ela peca, ela se sente arrasada, ela se sente destruída, porque ela não quer viver daquele jeito. Então o que ele fez? Ele começou a fazer jejuns longos, como o jejum de Daniel, de 21 dias, só legumes e frutas. Ou então começou a fazer o seguinte: Suzana, eu quero jejuar 40 dias, mas eu não quero jejuar 40 dias diretão, porque eu tenho dificuldade, tá? Porque eu trabalho. Então ele começou a fazer um cronograma mensal. Todo mês ele fazia 3 dias, ele passava um final de semana jejuando. No outro mês, então ele foi juntando tantos meses que deu a contagem de 40 dias. Ou 70, como tem de Daniel, 70 semanas. Mas não precisa fazer 70 semanas. Você pode fazer 70 dias. Então, assim, você pode fazer um cronograma de jejum para você atuar. Para você poder trabalhar com áreas específicas de pecado que você não consegue vencer. Porque, na verdade, nós temos a natureza de Deus em nós, porque nós nascemos de novo, nós somos batizados, mas nós trazemos a herança de Adão em nós. Nós temos a herança do pecado em nós e a carne que faz a gente, infelizmente, pecar. E tem coisas que se tornaram vícios na nossa vida, como de fumar, gente, como de beber. Tem pessoas que estão na obra, mas sentem atraídas por essas coisas. E eu não estou jogando nem condenação sobre você, nem nada disso. Eu quero falar para você que tem jeito. Tem jeito de você sair dessa. Olha, eu era viciada em refrigerante, gente. Eu tomava refrigerante de manhã, meio-dia, de noite.
E não existe, na vida de cristão, não pode ter nada que ele fala assim: eu não consigo viver sem carne, eu não consigo viver sem refrigerante, eu não consigo viver sem chocolate. Não existe, não pode existir na nossa vida algo que a gente fala: eu não consigo viver sem. Não, nós temos que ser livres. Nós não podemos ser presa de Satanás em nada em nossa vida. Não podemos ter brecha em nenhuma área. Eu não consigo viver sem televisão, eu não consigo. Tudo que você vê que você não consegue viver, comece a tirar por essa área. Como o Pretinho disse, se você consegue lidar com coisas que você vê, você vai conseguir lidar com coisas que você não vê. Quando você estiver namorando, o pessoal que namora, quando estiver namorando, que tiver vontade de pecar, você vai conseguir ter força para dizer não, porque na hora o negócio é quente. Gente, eu namorei, eu sei como é que é. Então, na hora do negócio, você vai ter força para falar não. Quando algum no seu trabalho, alguém vier te paquerar, uma mulher bonita vier querer para você trair seu marido, trair sua esposa, você vai ter força para lutar contra aquilo, porque você já está sendo treinando a sua carne. Tudo aquilo que você tem força para lidar na carne, visível, você vai ter força. O Espírito Santo vai te dar uma força para você lutar nas coisas invisíveis. Outro ponto que eu quero falar: pessoas que sentem que a vida espiritual estagnou, parece que tem uma hora que você não consegue, parece lançar, não consegue ir mais além. Faça um jejum. Por exemplo, às vezes eu estou vendo uma vida espiritual muito boa, mas tem hora que parece que a minha oração não estou mais com vontade, parece que não tem mais ânimo, ainda mais quando eu saio de um retiro, gente. Parece que tem um monte de bala em cima de mim, assim, vai tirando. E eu não quero fazer nada, só quero dormir, só quero ficar comendo, come desesperadamente. Irmão, entra com jejum. O jejum, ele vai fazer você ficar mais quebrantado. Gente, que às vezes ora, eu estou orando, mas parece que Deus nem está aqui. Comece a jejuar, você vai ver que você vai voltar a ter sensibilidade à presença de Deus. Você vai ficar mais quebrantado na presença de Deus. Você vai sentir que as tuas pregações vão ficar melhor. Às vezes, durante o jejum, você não sente muita coisa. Você só vai sentir o quê? Cansaço. Aí você sente: jejuar é chato mesmo, não é legal, não tem gostoso. Não é gostoso jejuar, que você está... Não é gostoso, não estou sendo sincera. Mas você vai lutando. Quando você terminar o tempo de jejum, você vai perceber que você está aflorando, que está uma unção sobre você, que tem algo acontecendo. Quando você chegar nos lugares para falar, as pessoas vão sentir algo diferente. Porque, gente, por que os santos... Isso não é uma mentira. O santo da Igreja Católica. Vamos lá, Padre Pio, Santa Teresinha. Os santos mais tops da igreja são os santos que mais jejuaram, eles quase não comiam. Olha, o Padre Pio comia 300 calorias por dia. Irmão, não estou falando para você fazer isso. Espera lá. É uma outra condição. Mas estou querendo te encorajar, eu estou querendo te deixar com um gostinho, que se você jejuar, você vai ver como o seu ministério vai fluir, como você vai crescer. Você vai crescer muito, você vai destravar a fé dentro de você. Algo vai acontecer. E você vai ficar até assim, ó... Meu Deus, é porque Deus vai começar a te dar condição. Então, peça para o Espírito Santo também uma forma de você jejuar. Espírito Santo, olha, uma forma, um cronograma, entendeu? Para estabelecer jejum. Jejum não é só para cura e libertação e para intercessão, não. Jejum é para todos os cristãos. Se todos os cristãos jejuassem, gente, ia ser uma bênção, uma bênção. E a renovação carismática vai ser uma bênção quando tiver um povo que jejua. Nossa, vai cuspir fogo. Nós estamos afinando o nosso ministério, amém, irmãos? Estamos afinando o nosso violão, nosso instrumento. Dica no dia do jejum, Mateus 6, 17, 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém, irmãos? Está bem claro isso daqui, não é? Não preciso nem falar sobre isso. Maridos e esposas, uma dica também. Não vos prives um ao outro, salvo talvez com mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Eu conheci fundadores de comunidade de vida que fizeram isso, ficaram 1 ano sem ter relação sexual, isso acabou o casamento deles, entendeu? Então, porque às vezes tem casal que pode se propor, né? Vamos dedicar essa semana para, né? Essa semana uma bênção, né? Vamos ficar sem relação e vamos jejuar, vamos orar essa semana aqui para não atrapalhar, né? Vamos dizer assim. Tem que ser o discernimento dos dois. Os dois têm que entrar em discernimento em relação a isso. Aquilo que a Suzana falou é muito importante. Você pedir o Espírito Santo para Ele te mostrar como você deve jejuar, o que você deve mortificar. Eu lembro que eu era viciado em ketchup, gente.
Nossa, meu pai, eu amava ketchup. Eu comia ketchup com pizza, não era pizza com ketchup. E aí eu tive que fazer o jejum. Jejuei durante, eu acho que foi um ano e meio ou 2 anos, faz muito tempo atrás que eu jejuei sobre isso. Jejuei, parou. Hoje eu como ketchup, uns pinguinhos ali, já para mim já é o suficiente. Eu fui trabalhando isso em mim. E você vai ter discernimento do que o Espírito Santo precisa trabalhar em você. Amém? Geralmente, o primeiro cativo que precisa ser liberto é você mesmo. Então, comece a orar e jejuar pela sua vida, meu irmão. Preste bem atenção nisso. Comece a orar e jejuar pela sua vida, pelo seu destravamento. Quando a carne lida com a morte através do jejum, passamos a ter mais liberdade para andar plenamente no Espírito. Uma vez que subimos a um lugar de maior maturidade espiritual, começamos a libertar as pessoas. Você vai passar para um outro nível. Eu vou começar a ver ministérios aqui passando para um outro nível. Amém? Eu vou ver maturidades espirituais em outro nível aqui, se você orar e jejuar. Aí daqui a pouco você quer comer de novo, daqui a pouco você come de novo, daqui a pouco... Aí quando você passa o dia todo, eu estou fazendo jejum de legumes, mas não para de comer. Então, a gente pode trocar, cuidado, que a carne ela é esperta. Não, eu estou jejuando. Aí come, eu estou jejuando só líquido. Aí toma de manhã um líquido, aí daqui a pouco você toma de novo 8 horas, daqui a pouco, perto do almoço, você toma um outro, aí daqui a pouco você toma outro, aí você fica o dia inteiro bebendo líquido, caldo de cana. Caldo de cana é pura glicose. Aí você pega, toma de manhã, aí toma daqui a pouco de tarde, daqui a pouco... Aí fala sério. Então tem que ter essa... Você está enganando. Eu queria falar outra coisa, mas quando lembrar eu falo. Muito, muito importante. Pode falar. A nossa carne, ela vai arranjando válvula de escape. Entendeu? E aí você acaba camburando o jejum. Esse que é o problema, entendeu? Você fica ali, eu jejuo, mas jejum aqui, sabe aquele jejum meia boca? Né? Você faz um propósito, no final das contas você muda no meio do propósito em relação ao que era o jejum. Gente, eu quero partilhar uma coisa com vocês, muito séria. Olha, às vezes você está orando na tua oração pessoal e o Espírito Santo te revela algo do seu caráter que você precisa mudar. Comigo há muito tempo atrás, e é interessantíssimo, quando você começar a viver uma vida espiritual, o Espírito Santo vai te falar o que está errado. E há muito tempo atrás, algum tempo atrás, o Espírito Santo me revelou que eu era mentirosa. Gente, é horrível tu saber que é mentirosa. Não, na verdade a gente sabe, mas a gente não admite. Mentira que sou bomba. Na igreja. Como é que era a mentira? Era assim, porque não era uma mentira descarada. Não é aquela mentira de inventar tanta coisa assim mentirosa. Era uma mentira assim, eu nunca contava algo que eu não aumentasse. Sempre eu contava uma coisinha, sempre, sabe, exagerando assim, muito mais do que além, sabe? Então era muito outra coisa. Eu mentia sobre mim mesmo, eu mentia sobre o que eu sou, eu sempre demonstrava para as pessoas algo que eu não era, tá entendendo? Exagerou, virou mentira. Eu falava, exagerou, virou mentira. E aí o Espírito Santo falou assim, você é mentirosa. Quando o Espírito Santo revela algo para você sobre o seu caráter, que você é invejoso, às vezes a gente é invejoso, gente, às vezes tem inveja, às vezes a gente tem raiva, tem ódio, tem instinto violento, e o Espírito Santo vai revelar para você os seus defeitos. Isso que é legal da vida espiritual. Não é legal? É legal, mas não é. E aí ele revelou que eu era mentirosa. Aí eu perguntei para o Espírito Santo, e como é que eu vou fazer para acabar com a mentira? Primeira coisa que ele me ensinou, jejuar, buscar na palavra palavras que falam sobre mentira, para me convencer, me arrepender e reparar. Porque um mentiroso, ele não vai se convencer, ele não vai, como é que se fala, ser tratado de uma hora. Então o jejum me ajudava a ter coragem de quando eu inventasse uma mentira para alguém, na hora, o Espírito Santo me levava a mentira. Aí eu falava bem assim para a pessoa, irmã, peraí, até aqui é verdade, tá? Daqui para cá é mentira. Então eu comecei a me corrigir, eu me fazia passar vergonha para poder acabar com a história de ficar inventando história. Você está entendendo? E o jejum me ajudava a ter coragem de mortificar aquilo. Então eu comecei, e li a palavra. Quem é o pai da mentira? O diabo que é mentiroso. Eu ficava repetindo aquilo. O diabo que é o pai da mentira. Suzana, você não é mentirosa, que você nasceu em Cristo Jesus, você é nova. E eu comecei a treinar isso. Então quando eu estava num ambiente que eu começava a inventar, eu fazia igual Zaqueu. O que Zaqueu fez quando Jesus entrou na casa dele? Obrigado, Senhor, porque a salvação entrou na minha casa, mas eu vou reparar
o erro que eu fiz, devolvendo 7 vezes mais aqueles que eu... Como eu não podia mais falar para as pessoas que eu tinha mentido, então, a partir de agora, toda vez que eu inventasse uma mentira, eu reparava aquilo, na hora. Na hora. E hoje eu estou fazendo assim, de não falar mal dos outros. Quando eu vejo que eu estou falando mal de alguém, eu falo na hora para o irmão: irmão, desculpa o que eu falei. Não é, Sabrina? Eu falo, Sabrina, desculpa o que eu falei, me perdoa, porque é isso que eu fiz, não se faz. Isso é assassinato, eu não posso fazer isso. Se a gente começar a se corrigir, gente, na frente dos outros, a gente vai começar a parar de falar mal dos outros. A gente vai começar a parar de criticar, vamos parar de fofocar, vamos parar de ter inveja. Lá no nosso grupo a gente fala assim, ó, você está com inveja? Fala logo. A irmã fala assim, eu estou com inveja mesmo. Estou com inveja. Gente, põe a luz. Ponha a luz, a gente tem que aprender a pôr a luz, é difícil. O jejum, ele vai te ajudar a isso, a pôr a luz. Você tem que pôr a luz, gente, eu estou com ciúme. Teve uma irmã que viu o Wilson tocando com o pessoal da EFTA, ela chegou para nós e falou, gente, eu estou morrendo de ciúme, porque eu vi vocês lá. Morrendo de ciúme. Ela falou a verdade, ela abriu o coração. Gente, é legal você botar os seus sentimentos, não esconda, porque sentimentos escondidos vira guerra fria dentro do grupo de oração. A gente não se odeia em silêncio. É a melhor coisa é expor. Então, toda vez que outro dia eu ia falando mal de uma irmã, na hora que eu lembro, pensa que eu não sou sã. Na hora que eu ia falando, o Espírito Santo falou, não fala. Eu falei, irmã, em nome de Jesus, me perdoa, porque eu ia denegrindo a imagem de outra irmã para você, e em nome de Jesus, essa boca que ia ser usada pelo diabo, ela não vai ser mais, em nome de Jesus, amém. E é assim que você tem que fazer. Vai acabar com briga, vai acabar com fofoca, e tem que fazer isso. Amém? Vai falar mal do coordenador. Segura. Vai falar mal do Wildson. Segura, não fala mal do Wildson. É, exato. Vai operando, o Espírito vai começar a operar, verdade. Gente, deixa eu terminar aqui a aula ali. Lembre-se, é nesta hora que vamos chamar a atenção do diabo. Ele não quer que ninguém seja livre e acabamos nos tornando uma grande ameaça ao seu reino de trevas. Olha só, gente. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Não. Convence o Espírito Santo. Convence o Espírito Santo. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Sim. Você quer isso para o seu ministério, meu irmão? Sim. Então, que tipo de jejum vamos fazer? Irmãos, eu perguntei para o Espírito Santo, essa aula, ela tem que desencadear uma coisa importante no nosso ministério, na cidade de Pirassununga. Lá vai a proposta, hein? Segura essa. Segura agora, irmão. Segura aí, irmão. Segura a unção agora, meu irmão. Irmãos, nós precisamos saber um rompimento. E essa escola de formação está sendo uma benção, não está? Ela não vai continuar se nós não fizermos algo por ela espiritualmente. E o que é isso? Eu quero propor a todos os ministros de música e artes que nós, a partir de terça-feira, nós possamos começar a jejuar, toda terça-feira, cada um no seu ritmo, porque cada um está em um nível diferente de atleta, né? Lembra do atleta? Cada um está correndo, uns estão correndo 40 quilômetros, outros estão correndo 10 quilômetros, então cada um no seu ritmo, perguntando ao Espírito Santo qual é a vontade. Entenderam? Existe dúvida sobre isso? Toda terça-feira será o nosso dia de jejum. E não venha com aquela cara de desanimado para o meu lado. Wilton, estou sofrendo. Não venha. Não venha, porque nós estamos fazendo isso pelo Ministério de Música da cidade de Pirassununga. Você pode aproveitar esse jejum também pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua vida. Entendeu? Você pode aproveitar esse jejum por vários motivos. Mas... Wilson, eu já jejuo na quarta-feira. Silêncio, pessoal. O diabo pode aproveitar essa confusão e nos roubar o que nós estamos querendo semear agora. Silêncio, presta atenção. Eu sei que já acabou, calma. Nós começamos 15 minutos atrasados.
Eu já jejuo na quarta, na quinta, Wilson. Mas em sinal de comunhão e de obediência, eu peço, jejue na terça. Jejue na terça para que nós possamos, o ministério, caminhar todos no mesmo passo, todos na mesma direção, e que essa escola de oração possa dar frutos. E que esse jejum, como eu falei, você pode oferecer outras intenções, mas a verdadeira intenção do jejum é você estar debaixo da unção de Deus. Está no nosso meio, a unção vai correr em nosso meio, nas nossas ministrações, em tudo, na nossa família. Esse jejum vai ser no âmbito completo da nossa vida. Não é só sobre o nosso ministério, amém? Nós não estamos jejuando só pelo nosso ministério, mas é pela nossa vida completa, pela nossa vida, para destravar tudo. Amém, irmãos? Toda terça-feira, então, vamos jejuar, cada um no seu ritmo, porque eu não vou estabelecer pão e água para todo mundo, porque eu sei que cada um vai ter que entrar num ritmo agora de jejum, mortificação para com Deus.